Então agora, gente, a gente vai fazer exemplos usando a linguagem f de x. Dados os conjuntos A, 2, 3, 5 e o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8, 10, e uma relação expressa pela fórmula f de x, que é igual a 2 vezes x, com x pertencendo a A e o y pertencendo a B. Determine f de 2, f de 3, f de 5. Então, veja, f de 2 significa que no lugar do x daquela fórmula, f de x é igual a 2 vezes o x, a gente vai trocar o x por 2. Então, aonde tiver x, vai virar 2. Então, ficou assim, f de 2, que é igual a 2 vezes, ó, esse 2 é da fórmula, vezes o x que nós estamos trocando por 2. Então, ficou f de 2, que é igual a 2 vezes o 2, 4. Então, significa que vai sair uma flechinha do x, ó, x pertencendo a A. Então, vai sair uma flechinha do x do A, que no caso é o 2, vai corresponder com o 4. f de 3. Então, nesta fórmula, eu vou trocar o x por 3. Então, vai ficar 2 da fórmula vezes o x que vale 3. Então, f de 3, que é igual a 2 vezes 3, 6. Então, significa que eu vou associar o x3, então joguei a fórmula nele e deu de resposta 6. Então, vou ligar o 3 com 6. F5 significa que nesta fórmula eu vou trocar o x por 5. Então, ficou f de 5 é igual ao 2 da fórmula, vezes o x que vai ficar 5. Então, f de 5 é igual a 10. Então, significa que vai sair uma flechinha do 5 do x, aplicou a fórmula, a função, e a resposta deu 10. Então, vai ligar o 5 com o 10. Agora, a letra D é assim, ó, determine o x para que o f de x seja igual a 4. Então, veja, agora foi ao contrário. Ele deu para a gente quanto que vale o f de x. Esse f de x vale 4. É para a gente determinar, determine o valor do x, para saber o x, tá? Então, a fórmula é essa aqui, f de x igual a 2 vezes o x. Ele contou para a gente agora que o f de x vale 4. Então, ele quer saber quanto que vale o x. Então, f de x vale 4, igual a 2 vezes o valor do x. Esse 2 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo 4. Então, foi 4 dividido por 2, 2. Numa fórmula tem duas letras, tá? Nesse caso seria o x e o f de x. No caso seria o y. O que aconteceu aqui? Ele informou para a gente que o y vale 4. Quer saber o valor do x. Diferente da letra A, B e C. O que aconteceu na letra A, B e C? Ele informou para a gente o valor do x e tinha que descobrir quanto que era o correspondente dele. Então, quando eu troquei o x por 2, o correspondente deu 4. Agora, aqui é o contrário. Ele deu o correspondente 4. Quanto que é o x dele? Mesma coisa aqui, ó, na letra B. Ele deu para a gente que o x valia 3. Nós fizemos a conta e o correspondente deu 6. No caso, o y deu 6. Então, aqui, o processo é o contrário. Ele dava para a gente quanto que é a resposta e quer saber quanto é o x que eu tinha que trocar para descobrir aquela resposta. Tá? Mesma coisa aqui, ó, f de 5 igual a 10. Então, no exercício, pode ser o contrário. Ele pode dar para a gente a resposta, 10, para descobrir quanto que é o x, de quanto que saiu a flechinha para a resposta ter sido 10. É isso. E o último exemplo. Em uma bela corrida, em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente deve pagar R$ 5,00 de bandeirada, valor inicial que se paga fixado no taxímetro, e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Seja x a distância percorrida por um táxi e f de x o preço a ser pago pela corrida. Responda. Qual a função matemática que representa essa situação? Calcule f de 10, f de 5, f de 6. C. Quanto, tá? Quanto pagaria um cliente de um táxi se fizesse uma corrida de 3,5 km? E a letra D. Quantos quilômetros percorreu um passageiro que pagou R$ 41,00? Então, veja. Que função matemática representa essa situação? Então, só para lembrar lá que é R$ 5,00 fixo mais R$ 2,00 por quilômetro. Então, ó, f de x é o preço, tá?
preço, poderia ser de um P, né? P de preço, igual nós fizemos naquele outro exemplo do táxi. Poderia ser P de preço, que é igual, mas a gente quer usar nesse exemplo a notação F de X. Então, ele contou para a gente, ó, aqui no enunciado, que F de X é o preço. Tá? Ó, F de X representa o preço. E X representa a distância percorrida. Então, como a gente quer usar essa nova linguagem F de X, então, que função matemática representa essa situação? Então, preço, F de X, que é igual a R$ 5 fixo, mais R$ 2 vezes X quilômetros. Tá? Letra B, calcule. F de 10. F de 10 significa o quê? Que eu vou trocar esse X por 10. Então, ficou F de 10, que é igual ao 5 da fórmula, o mais da fórmula, o 2 da fórmula. Então, esse X troquei por 10. Então, ele quer saber F de 10. Então, repete, que é igual a 5 mais 2 vezes 10, 20. Então, F de 10, que é igual a 25. Ok? Agora, F de 5. O que significa? Que eu vou trocar o X por 5. Então, 5 continua, o mais, o 2. E no lugar do X, vou colocar 5. Primeiro eu faço a continha de vezes, né? 2 vezes 5, 10. Somado com esse 5, vai dar 15. E F de 6 é 5 mais 2, que é da fórmula, não muda. É o X que muda. No caso, esse X está valendo 6. Aí, 2 vezes 6, 12. 12 mais o 5, 17. Então, tá aí os Fs de 10, F de 5 e F de 6. A letra C. Quanto pagaria um cliente de um táxi se fizesse uma corrida de 3,5 km? Seria o equivalente a dizer, calcule F de 3,5. Então, é isso que nós calculamos na letra B. Então, por exemplo, F de 10 igual a 25. O que isso significa? Que se um cliente percorrer 10 km, vai pagar R$ 25. Tá? Então, é essa linguagem que nós temos que começar a entender. F de 5 igual a 15. O que isso significa? Que ele está percorrendo 5 km e o preço que ele vai pagar será R$ 15. Tá? Então, aqui no caso, quer saber 3,5 km. É o mesmo que falasse assim, calcule F de 3,5. Então, vai ficar o 5 da fórmula, mais o 2 da fórmula, vezes o X, no caso, é 3,5. Primeira continha de vezes, né? 2 vezes 3,5 é 7. 7 mais 5, 12. Então, o que isso significa? Que se ele percorrer 3,5 km, irá pagar R$ 12. E na letra D é ao contrário. Se pagou R$ 41, quantos quilômetros que ele percorreu? Então, veja, a fórmula F de x igual a 5 mais 2x. O que ele contou para a gente agora é o preço que pagou, R$ 41. Então, agora ele contou para a gente o F de x, o preço. Então, o F de x, que vale preço, troca por 41, que está no enunciado. Ele quer saber quantos quilômetros. Então, quer saber esse x aqui, ó. Tá? Então, 5 mais 2x. Então, tem que deixar o x sozinho. Vou jogar o 5 para cá primeiro, né? Tá aqui mais 5 e para cá menos 5. Então, ficou 2x sozinho para o lado de lá. Eu fiz a continha de menos. 41 menos 5 é 36. Igual o 2x está lá. Esse 2 está multiplicando. Vai passar para cá dividindo. Então, 36 dividido por 2. Aí o x ficou sozinho, porque o 2 passou para cá dividindo, né? Aí 36 dividido por 2, 18, que é igual ao valor do x. Então, isso significa que percorreu 18 km para poder ter pago R$ 41. Tá bom? É isso.